Oi gente, eu sou Carol Bazo e isso aqui sou eu voltando para o meu canal. Gente, há 2 anos, eu acho que mais ou menos 2 anos eu comecei o canal e parei ele, simplesmente parei, todo mundo comentava, recebi vários comentários muito queridos. Carol, volta, faz vídeo disso, faz vídeo daquilo. Se você me acompanha no Instagram, você sabe por que eu passei esses 2 últimos anos ausentes. Não foram por causa da pandemia, apesar, né, que a pandemia bagunçou tudo aí na vida de todo mundo, mas eu tenho 2 grandes, lindos e maravilhosos motivos pelo qual eu parei de gravar aqui pro canal. Então, o primeiro deles é porque eu me tornei mãe, tava na fila de adoção há alguns anos, e aí no final de 2019 os meus filhos chegaram, o Miguel e o Gabriel, chegaram, então eu tive a oportunidade de me tornar mãe num processo de adoção tardia. Se você não sabe, adoção tardia é a adoção de crianças mais velhas. Meus filhos são gêmeos e chegaram para mim com 7 anos de idade. Então foi um processo muito especial na minha vida que eu precisei parar muitas coisas que eu tava fazendo pra me dedicar às crianças, né? E além disso, eu muito louca, além de adotar 2 filhos, ser mãe com muito prazer, optei pelo ensino domiciliar. Então eu comecei a fazer homeschooling. Foi no início da pandemia, foi uma decisão muito especial pra mim, mas não só isso. Além disso, eu estava no processo de concluir o meu mestrado em teologia, né? Teologia histórica, estudos histórico-teológicos, na verdade, lá no Andrew Jumper, e eu precisava escrever minha monografia. Então foram 2 coisas assim desafiadoras nesses últimos anos, especificamente no último ano, que eu precisei me adaptar na questão da maternidade, né, me dedicar às crianças, homeschooling e concluir uma monografia e escrever 100 páginas. E eu sempre ficava pensando assim, gente, quando eu terminar essa monografia, eu vou voltar para o canal. Gente, aqui no meu iPad eu escrevo, acho que tem mais de 20 vídeos de ideias para gravar aqui pro canal. E eu queria aproveitar e agradecer a todo mundo que se inscreveu nesses 2 anos, mesmo sem eu postar nenhum vídeo novo, nada novo aqui. Muita gente passou a se inscrever e acompanhar meu trabalho, então eu quero agradecer muito, o que mostra que tem muita gente curiosa e querendo aprender mais sobre história da igreja, teologia em si. Então estou oficialmente voltando ao canal, esse aqui é o vídeo oficial e vai ter muita novidade, então já aproveito para dizer o seguinte. O que eu pensei? Vou voltar para o canal e quero prestar conta desses meus 2 anos. Eu quero voltar falando sobre tudo que aconteceu nesses 2 anos. Então agora esse vídeo inaugura uma série do canal Minha Monografia. Eu quero compartilhar com vocês como é que foi minha jornada com o mestrado, né, a vida acadêmica, teológica acadêmica. Quero mostrar pra vocês, tá ele aqui, ó, trouxe aqui, a gente poderia até chamar, né, meu terceiro filho. Quero contar pra vocês sobre esse trabalho aqui. Vou gravar um vídeo por capítulo. Inclusive, tem disponível pra você baixar em PDF lá no academia.edu. Eu vou deixar o link aqui, já tem muita gente baixando, gente que já leu, compartilhou comigo o que achou, muito legal. Se você baixar, se você ler, compartilha comigo, mas talvez você não vai ter tempo de ler o PDF ou ir lá na biblioteca do Jumper, pegar o exemplar da monografia e ler, igual eu já fiz com outras. Então, essa série aqui é para falar para vocês esse conteúdo. Eu quero popularizar todo esse ensino, essa pesquisa que eu fiz, né, durante o último ano. Li muitos livros em inglês, descobri muita coisa preciosa. E para aqueles que não vão ter tempo e não curtem, né, ler obras muito grandes ou muito acadêmicas, virão 5 vídeos sobre esse conteúdo aqui. Eu quero poder abençoar você e, enfim, né, principalmente dedicar a vocês que acompanham o canal. Mas antes de começar sobre a monografia, o vídeo de hoje em si, eu quero recapitular com vocês, contar um pouquinho da minha história. Eu tenho um vídeo aqui no canal contando a minha história com a história da igreja. A história da igreja foi um assunto que nasceu na minha vida depois da faculdade. Eu sou formada em jornalismo, não sou formada em história, não tinha formação em história. Comecei a dar aula no seminário que a gente tem aqui sobre história da igreja, porque não tinha professor na época. Então eu passei 9 anos estudando esse tema, lendo vários livros sozinha, de uma forma autodidata. E eu me sentia muito ilegal às vezes, assim, por eu não ter feito uma faculdade de teologia e nem estudado história em si ou história do cristianismo, eu sentia necessidade de me aprofundar e medir mais ou menos onde eu estava. Foi aí que eu descobri, lá no CPAJ, Centro de Pós-Graduação Andrew Jumper, que tinha lá um mestrado eclesiástico, né, que é o MDiv, tem o STM e o MDiv, eu fiz o MDiv. Apaixonei quando eu vi a grade curricular, fiz a prova, entrei lá. Na época era presencial, agora acho que eles estão no modelo híbrido. Quando eu entrei era assim. E aí foi muito legal fazer esse mestrado, as aulas foram incríveis pra mim, foram experiências muito boas. Mas eu lembro, vocês não vão acreditar, a primeira aula que eu fiz lá, porque normalmente quando você entra, a aula é sobre, eu acho que Introdução à Teologia Reformada, alguma coisa assim. E a primeira aula que eu fui, porque meu calendário não bateu lá, foi sobre Jonathan Edwards. Então era um módulo sobre Jonathan Edwards. Eu fui, caí de paraquedas, me sentia muito insegura no começo, né? Porque a maioria era pastor presbiteriano, pessoal mais velho. Eu
normalmente a única mulher da turma, mais jovem, não tinha feito uma graduação em teologia. E aí eu vou abrir um parêntese aqui, quem já ouviu, né, esse meu testemunho, que eu tava insegura, mas quando eu cheguei lá, eu percebi que meu nível não era tão baixo. E eu não tô falando isso pra me gabar, eu tô falando isso pra elogiar meu marido. Quem baixar aqui a minha monografia, eu coloquei nos agradecimentos um agradecimento incrível a ele, porque todo mundo fala, a Carol é fã do Jonathan Edwards. É verdade, o Jonathan Edwards pra mim foi um modelo de um gigante na história, eu tenho muito a falar sobre ele. Mas eu admiro muito mais o meu marido. Ele foi a pessoa que me ensinou teologia na mesa de casa, na mesa de jantar, tomando café, almoçando. Então tudo que eu sou na vida acadêmica, como professora, teóloga, enfim, o que vocês quiserem me chamar, eu devo muito, muito, muito a ele mesmo. Esses dias teve um rapaz que, bem honestamente, perguntou assim pra mim, Carol, como é que é sua relação com o Ângelo? Porque você é mais da teologia reformada, ele é mais do profético. Vocês têm discordância, vocês, né, divergem ali teologicamente? Eu falei, não, de jeito nenhum. E até falei pra ele que tudo que eu falo, e se alguém gosta do meu trabalho, inevitavelmente deve gostar do trabalho do Ângelo, porque quem eu sou tem muito a ver com o que ele investiu na minha vida. Então, fecha os parênteses aí e volta. Então, meu primeiro módulo no mestrado foi Jonathan Edwards e eu me apaixonei não só pelo ministério, pela vida, pela obra do Edwards, mas pelo contexto ali do avivamento, né, o segundo grande despertamento em 1700. Então, foi meu primeiro impacto. E desde quando eu cheguei lá, eu tinha decidido, eu vou escrever sobre isso. De início eu tinha pensado em escrever sobre avivamentos, mas com o tempo eu tive uma experiência bem legal que eu acho que é importante contar. Uma das lições, né, das tarefas de leitura do mestrado naquela semana era ler pregações do Edwards. E a gente ficava lá no Jumper, no hotel à noite, né, e eu fui ler Pecadores nas mãos de um Deus irado. Eu nunca tinha lido essa famosa pregação do Edwards e foi uma experiência incrível pra mim. Eu lembro que eu tava lendo assim, eu me sentia esmagada. Essa era a sensação. Eu tive duas sensações, na verdade. Eu comecei a me sentir esmagada por aquela mensagem do evangelho, de quanto nós, como seres humanos, somos pequenos diante de Deus. Mas, ao mesmo tempo, eu senti um fascínio por aquelas palavras. Eu fiquei encantada como que as palavras, os exemplos, as figuras, as metáforas foram colocadas de uma forma tão genial naquele sermão, que eu me apaixonei. Eu falei, gente, que coisa mais linda. Ao mesmo tempo que eu tô me sentindo terrivelmente pequena e descortinado diante de mim o quanto que eu sou mal e pecadora, ao mesmo tempo eu tô achando lindo isso aqui. Que coisa mais, né? Parece contraditório. Então essa foi a minha experiência. E aí eu falei, gente, eu vou ter que escrever sobre isso, eu vou ter que pesquisar sobre isso. Então isso foi no início do meu mestrado, 3 anos mais ou menos depois, chegou a hora de eu escrever a monografia e eu já estava decidida que eu ia trilhar esse caminho aí. Aí eu nem falei pra vocês, né? Tô falando e ainda não falei o título da minha monografia, tá? O título é Beleza na Pregação, uma análise da estética presente nos primeiros sermões de Jonathan Edwards. Então se fosse um título só, é Beleza na Pregação. E aí até falando dessa experiência que eu tive quando eu li esse sermão do Edwards, no início da minha monografia eu escolhi uma frase para abrir, né, um trecho de um filme. Não sei se vocês conhecem. Esse filme, na verdade, acho que a maioria das pessoas não conhecem. O filme chama O Tigre e a Neve. Eu assisti há muitos anos atrás. O grande objetivo nessa minha monografia era investigar a missão do pregador. Qual é a missão do pregador quando ele prega, quando ele produz um sermão? O que ele quer? Ele quer levar as pessoas à conversão, ele quer trazer as pessoas ao encontro com Deus, né? E isso tem muito a ver com a questão da beleza. Eu fiquei muito instigada sobre essa questão do pregador usar as palavras certas para promover uma experiência. Tudo bem que a gente sabe que o Espírito Santo é que é o responsável, né, para levar as pessoas ao arrependimento, a ver a beleza de Deus, a ficar fascinado com Deus, mas ao mesmo tempo existe a responsabilidade do pregador também. Deus, quando ele criou o homem, a racionalidade humana, a mente, não só a capacidade do ouvinte do sermão fazer conexões e chegar numa conclusão daquilo que ele está ouvindo, mas também do pregador em preparar a mensagem, o sermão. Isso aí eu vou discutir bastante nos próximos capítulos, mas era algo que me intrigava e eu queria refletir sobre isso, pensar sobre isso. Uma outra coisa também que me levou para esse tema de beleza e pregação é a questão de que eu, particularmente, convivo em ambientes, vamos dizer assim, reformados e mais carismáticos, pentecostais, enfim. E eu percebo que, no geral, parece que existe um desequilíbrio no púlpito de muitas igrejas. É comum, por exemplo, você ver pregadores que são muito carismáticos na fala, que pregam animados, né, que são envolventes, mas o conteúdo não é bom,
né, um conteúdo fraco, mas também a gente vê o contrário. É comum também a gente ver em algumas igrejas os caras que são muito teólogos, são muito bons, são ortodoxos, sei lá, são fera na teologia, mas pregam de uma forma enfadonha, uma forma chata, uma forma sem beleza, que você fala assim, nossa, isso aqui não atrai. Então foi algo que eu parei para refletir sobre essa questão desse equilíbrio que deve haver no púlpito, né? Então era algo que me intrigava e me levou ao tema. Mas voltando pro filme O Tigre e a Neve, ele é meio difícil de achar, esse filme, que é o mesmo ator daquele filme A Vida é Bela. É o mesmo ator, eu acho que ele também é o roteirista ou diretor. Tem uma cena do filme que é a seguinte, ele é poeta, tá? Ele é professor de literatura e poeta, e ele tá com as filhas dele em casa, e entra dentro da casa, eu não sei se é um morcego ou um passarinho, alguma coisa assim, e assusta as meninas. E aí elas gritam, tal, o pai vem, socorre elas e tal, e ele fala assim, eu vou contar uma história pra vocês. Quando eu era pequeno, eu tava andando na rua e veio um pássaro e pousou no meu ombro e ele cantou. E ele não fugiu, ele ficou aqui comigo, cantou e depois, em plena paz, foi embora. Aquilo foi um momento tão mágico pra mim, foi incrível, o pássaro pousou, cantou, foi uma cena incrível. E aí eu fui correndo e fui contar pra avó de vocês, isso ele contando pras meninas, né? E aí eu contei pra avó e a avó nem ligou, me olhou de qualquer jeito, terminou a conversa e saiu. E eu fiquei muito triste. E aí as filhas dele falam, nossa, mas a vovó foi muito insensível com você, pai. Foi um momento tão especial na sua vida, era tão lindo, como que ela não deu valor? E aí ele respondeu o seguinte, eu não usei as palavras certas para expressar o nível do que foi aquela experiência. E aí vem a frase que eu coloquei, ele fala que ele se perguntou, será que existe no mundo a profissão de achar as palavras certas e juntá-las de uma forma que faça o coração das outras pessoas baterem mais forte? Aí ele fala, naquele dia eu descobri que isso é o que fazem os poetas. E aí eu decidi ser poeta. Eu lembro que aquele filme me marcou demais e eu comecei a fazer essa reflexão de como o pregador, né, se assemelha muito com o poeta por trabalhar com as palavras, né, e ter que escolher as palavras certas para expressar aquilo que Deus é. E essa é uma missão que também é muito parecida com a do artista, né? O artista, ele tem uma visão de algo, mas ele precisa usar as técnicas, as cores, né? O efeito de luz e sombra que seja, quando é um caso de uma pintura, para expressar exatamente aquilo que ele está vendo. Então é nossa responsabilidade, de alguma forma, usar bem as técnicas, enfim. Mas minha monografia não é necessariamente sobre técnicas, mas é algo que sempre me chamou muito a atenção. E aí, como é que eu dividi a minha monografia? Então, esse é o título, né? Beleza na Pregação, uma análise da estética presente nos primeiros sermões do Jonathan Edwards. O primeiro capítulo, vou falar sobre o Edwards pregador. Eu coloquei o título Pregador de Northampton, que é a cidade que ele foi pastor durante muito tempo. Então eu conto sobre a jornada homilética dele, características da pregação do Edwards, quem foi o Edwards pregador, as influências, quem influenciou ele, os livros que ele leu, as fases, né, 3 fases da pregação dele, como é que era ele no início, jovem, depois no meio e no final da vida. No capítulo 2 eu vou falar só sobre beleza. Se no primeiro eu falo sobre pregação, no segundo eu decidi falar sobre beleza, porque esse é o tema central da vida do Jonathan Edwards. Então essa parte é um pouco mais filosófica. Eu começo mostrando como que ele usava muito a palavra beleza e a concepção de beleza em tudo, as questões filosóficas sobre isso e beleza também na espiritualidade dele, na relação com a natureza e tal. Depois eu vou explicar melhor sobre isso. No terceiro capítulo, aí sim começa o caldo grosso. O que é que eu faço? Eu pego 7 sermões do início da fase dele como pregador, da jornada dele como pregador. Sabe lá no início, né, quando todo mundo tá começando? Eu pego o Edwards nessa fase, eu não pego ele lá quando ele já tá maduro, tá super famosinho, não. Pego o comecinho. Eu selecionei 7 sermões totalmente aleatórios, porque são vários sermões, e eu faço uma análise mostrando como que os sermões têm características estéticas, como que ele trabalha a questão estética no sermão. Eu vou usar 3 critérios para isso, depois eu explico melhor. Então eu tive o privilégio de ler 7 sermões e ser muito edificada, é muito bom. Vai ter vídeo só sobre essa parte. E por último, para fechar tudo, eu faço uma análise da questão das afeições, né? O livro Afeições Religiosas, que é a obra-prima do Jonathan Edwards, ele é alguém que vai trabalhar muito essa questão do que é a afeição humana e o relacionamento disso com a questão da experiência religiosa. Então eu meio que faço uma triangulação, né? A pregação, as afeições religiosas e a questão da beleza.
Então a gente vai, no fim, eu vou falar sobre isso e vocês vão ver assim as conclusões. Quais as conclusões que a gente pode tirar dessa jornada da vida do pregador Edwards em relação à experiência religiosa, ao conceito de afeições religiosas e o que a gente pode aprender para nós, né, para os dias de hoje. Eu não me considero uma pregadora, alguém com chamado para o Ministério da Palavra. Eu tenho um chamado para a palavra, eu me sinto muito vocacionada para isso, mas eu não tenho, assim, esse chamado para o púlpito. Desculpa se você pensou que sim, mas eu não acho que eu tenho. Talvez, sei lá, as coisas mudem, não dá pra, né, afirmar. Mas eu me sinto muito uma observadora. Eu sou como se fosse, sabe, degustadora de vinho? Não sei se é certo dizer isso, né? Pode parecer errado. Mas eu amo pregação, eu amo ler sermão. Eu amo ouvir pregação. E como esposa de pregador, eu fiz muito isso nos meus mais de 10 anos de casada. Então, nesse sentido, essa minha monografia tem muito a ver com isso. Na posição de alguém que gosta de ouvir pregação, que gosta de perceber os bons exemplos. Eu sempre conversava com o Ângelo, olha, meu bem, esse exemplo aqui eu acho que não foi legal, você precisa trabalhar melhor os exemplos e tal. Então eu acho que eu tava numa posição muito privilegiada. Tem gente que acha que é um privilégio só estar no púlpito, mas é um grande privilégio ouvir, receber isso aí. Então pra mim eu tô meio que nessa posição. Pra terminar esse vídeo eu vou falar só algumas indicações de materiais que eu usei. Eu li bastante livros em inglês, depois eu vou falar também nos próximos vídeos sobre essa lista, mas eu quero indicar um site. Se você quer conhecer mais sobre a obra do Jonathan Edwards, nós temos o privilégio de ter tudo online, tudo. Se teve um site que eu mais acessei no ano de 2022, que o meu computador já ia automaticamente para lá, é o www.edwards.yale.edu. É o site do Centro de Estudos Jonathan Edwards. Lá você tem acesso a toda a obra do Edwards, que não é pequena, é muito grande. Foi lá que eu peguei os 7 sermões, né, em inglês. Tá tudo em inglês lá, óbvio. Mas lá tem centenas de pregações. Tem os diários dele, tem os livros, tem tudo catalogado perfeitamente. Então, se você quer conhecer mais e além do que eu já fui, pode acessar esse site. Você vai ver que é um tesouro. Quer ler um sermão? Ah, eu quero ler um sermão do Edwards. Vai lá, coloca lá no Google Tradutor, que depois eu também vou falar sobre isso de Google Tradutor. Mas por hoje é só. E no próximo vídeo eu vou contar pra vocês um pouquinho da história do Jonathan Edwards, pregador. Todo mundo conhece ele como avivalista, mas na verdade ele foi um grande produtor de sermões, um grande pregador. E aí eu vou contar algumas curiosidades que talvez você não saiba. Eu quero agradecer a Escola Convergência, a minha escola de teologia, que eu dou aula lá. Se você quer estudar teologia comigo, estudar história da igreja, eu tenho um curso lá só sobre história da igreja. Ou se você quer trilhar uma jornada de estudos teológicos profundos para aquecer o seu coração, acessa o nosso site ou vai lá no Instagram. E já que você chegou até aqui, ao final desse vídeo, eu quero te agradecer e pedir para você, claro, curtir esse vídeo e compartilhar com alguns amigos. Agora que o canal tá de volta, não esquece de ativar o sininho para você ser avisado quando sair conteúdo novo aqui, tá bom? Até a próxima!